Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson com mais uma aula de Educação Física para vocês. E quem está nos acompanhando hoje é o Paulo. Tudo bem, Paulo? O Paulo é que vai fazer a interpretação da nossa aula em Libras. Lembrando ainda, se você está assistindo essa aula somente pela TV, entre em contato com a sua escola e verifique lá na escola qual é o procedimento com as suas atividades impressas. Se você tem acesso à internet e já está usando o Google Classroom, não esqueça, faça a atividade obrigatória, é ela que garante a sua presença na nossa aula, ok? E também participe sempre dos meetings realizados pelo seu professor, né? Ele vai completar ainda mais o conhecimento que a gente trata aqui na nossa aula, ok? Vamos para a aula então? Hoje nós continuamos nas nossas práticas corporais de aventura e hoje a gente vai tratar, primeiro vamos falar do parkour, depois a gente vê o que nós vamos tratar, tá bom? Então vamos relembrar primeiro, vamos relembrar do parkour, a nossa aula anterior. Nós aprendemos lá que o parkour teve origem no termo em francês, parcours, que significa percurso, inspirado no treinamento dado aos militares e é um método de ginástica natural, né? Lembram? O David Bailey que juntou, né, essas duas coisas para criar o parkour. A proposta é utilizar os elementos rurais e urbanos como obstáculos. Tudo acaba virando obstáculo, né? A escada, o corrimão, o banco, a mesa, né? O espaço entre os prédios, tudo isso é um obstáculo. E o praticante deve avaliar os riscos e realizar as manobras com segurança. Você assistiu os vídeos? Gostou lá do parkour sobre os telhados de Paris, sobre os telhados do Rio de Janeiro, né? E o parque ali na Disney, você achou legal? Bem radical, né? Então, agora sim, hoje trataremos do mountain bike. Vocês lembram que em algumas aulas, a gente acho que ainda estava lá no segundo trimestre, se não me engano. Nós tratamos dos esportes de marca, lembram disso? E quando nós falamos dos esportes de marca, nós falamos do ciclismo. Falamos do ciclismo de estrada e falamos também do ciclismo de pista, aquele do velódromo. E eu falei para vocês que ainda existia um outro ciclismo, o mountain bike, mas que a gente deixaria para ver numa outra aula. Por quê? Porque eu já sabia que nós trataríamos dele hoje. Então hoje a gente vai falar desse ciclismo especial praticado em contato com a natureza. Então vamos conhecer um pouquinho mais do mountain bike. O mountain bike é uma atividade que derivou do ciclismo de estrada. Lembram do ciclismo de estrada? Então daquele ciclismo é que derivou o mountain bike. Inicialmente praticado na Califórnia no início dos anos 1950, passou a ganhar muitos adeptos. Consiste na prática do ciclismo em diferentes tipos de terrenos, estradas de terra, pedregulhos e trilhas. Então, o que aconteceu? Os ciclistas acharam que era interessante tirar a bicicleta do asfalto, da estrada asfaltada, plana, e trazer a bicicleta para um terreno mais acidentado. A ideia inicial é que isso iria aumentar a dificuldade de pedalar e que o desempenho deles depois na estrada ia melhorar. Mas quando eles fizeram isso com a bicicleta que eles tinham na estrada, eles perceberam um problema. Olha só, as bicicletas que andam na estrada, elas têm o pneuzinho bem fininho, né? A chamada bicicleta speed, ela tem o pneu bem fino e o freio dela, quando você puxa, né, aciona o freio, ele não trava a roda de vez por conta da velocidade, porque se ele travasse, ele jogaria o ciclista para fora da bicicleta, tá? Então ele vai travando a roda aos poucos. Quando os ciclistas pegaram essa bicicleta de estrada e colocaram na terra, eles perceberam que não deu certo. Por quê? Aquele pneu muito estreito afundava na terra, na areia, no chão fofo, e o freio sem travar não parava a bicicleta nas descidas íngremes, né, das encostas das trilhas. Então, olha só,
as primeiras adaptações feitas nas bicicletas foram nos pneus e nos freios. Adaptações que ficaram até o dia de hoje. Então, a bicicleta da mountain bike, ela tem aquele pneu largo, né, de cross, aquele pneu mais com uma banda maior de contato com a terra, exatamente para ele não afundar. E aquele pneu cheio de pontas ali, também é para ele conseguir tracionar no terreno solto, né, na areia e nas pedrinhas da estrada. E o freio da mountain bike, quando você aciona o freio, ele trava os pneus na hora, ele é um freio diferente, né, que aciona com muita velocidade e muita força para segurar realmente o pneu e parar a bicicleta, tá? Então, esses foram as duas primeiras adaptações feitas nas bicicletas e essas adaptações ficaram até hoje, ok? James Phelan Scott foi o primeiro a modificar uma bike para andar na terra e descer colinas em 1953. Joe Breeze confeccionou daí a primeira bicicleta para a prática do mountain bike, a Breezer 1, em outubro de 1977. E até hoje nós encontramos bicicletas Scoot e Breezer para a prática do mountain bike, né? Então essas duas marcas, até hoje a gente encontra dessas bicicletas à venda para o mountain bike, né? Existem outras, mas essas foram as pioneiras, né? A Scoot foi o primeiro a adaptar e a Breeze a primeira fabricada já para o mountain bike, ok? Então essas são as bicicletas do mountain bike, né? O que nós precisamos para fazer mountain bike? Necessariamente de uma bicicleta que possa andar fora da estrada, né? Uma bicicleta off-road. Outros equipamentos para uma boa prática de mountain bike, né? A gente vem aprendendo sempre nessas nossas aulas sobre essas atividades de aventura, sobre essas práticas corporais de aventura, que o comum entre elas é o alto risco. E esse risco ele pode estar associado à altura, à velocidade, né? Então, é preciso, quando praticar essas atividades, cuidar muito da questão de segurança. Aqui no mountain bike, como que a gente cuida dessa questão de segurança? Utilizando os equipamentos próprios de segurança, tá? Então, os essenciais são o capacete, né? A cabeça tem que estar protegida. Tão importante quanto a bicicleta é o capacete, tá? O óculos de proteção. Por que o óculos de proteção? Como estamos num terreno acidentado, com muito material solto na trilha, né, isso pode acabar voando, o próprio movimento da bicicleta pode levantar isso da trilha e você acabar levando alguma pedrinha, poeira no seu rosto, no seu olho. Por isso, o óculos de proteção. A sapatilha, né? A sapatilha é muito importante, ela prende o pé do ciclista ao pedal, impedindo que durante a pedalada com algum solavanco da bicicleta, né, ao passar por um buraco ou por algum obstáculo, o ciclista acabe perdendo contato com o pedal. Isso pode gerar um acidente. Então, por isso a sapatilha prende o pé do ciclista ao pedal da bicicleta, ok? Joelheiras e cotoveleiras para uma eventual queda, certo? Quedas acontecem no mountain bike. Então, por isso, o ciclista deve estar também preparado para uma eventual queda, tá? Mas de todos esses, o mais importante, claro que é o capacete, tá? O ideal é que sempre que você use uma bicicleta, sempre que você ande de bicicleta, mesmo que você vá lá na padaria comprar pão para sua mãe ou buscar alguma coisa no mercado, que você coloque o capacete e ande com segurança, ok? Primeiro exercício nosso, então. Tá fácil, hein? Muito fácil isso aqui. Além da bicicleta, qual o equipamento mais importante para a prática do mountain bike? Alternativa A, a sapatilha. Alternativa B, o óculos de proteção. Alternativa C, o capacete. Alternativa D, as caneleiras. Vamos dar um tempinho, mas vai ser bem curtinho esse tempinho, que o exercício está bem fácil, eu tenho certeza que vocês já sabem, tá?
Resolva e a gente já volta para corrigir. E aí, pessoal, retornamos. Tranquilo esse exercício, né? Mas mesmo assim, vamos dar uma corrigida? Além da bicicleta, qual o equipamento mais importante para a prática do mountain bike? Não só para a prática do mountain bike, né? Mas para o uso da bicicleta em si. O capacete, claro, né? Nós temos que proteger a nossa cabeça, né? O nosso cérebro, onde está a CPU do nosso corpo. Isso sempre tem que estar protegido, ok? Então, vai andar de bicicleta, use o capacete, ok? Esporte olímpico, olha só. Lembra quando nós falamos do ciclismo e nós vimos que, né, tanto o ciclismo de estrada quanto o ciclismo de pista lá no velódromo, né, existem várias provas olímpicas. No mountain bike é assim também. O mountain bike também é uma modalidade, também é um esporte olímpico, ó. Em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, foi praticado pela primeira vez na modalidade de cross country. Já vamos entender qual que é essa modalidade, tá? Já mais recentemente, em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, foi também adicionada outra variante do mountain bike, o BMX. Não se preocupe, eu já vou explicar essas duas modalidades para vocês, ok? Olha elas aí, o cross country e o BMX. O que é o cross country? O cross country é, vamos dizer assim, a modalidade mais natural do mountain bike, que é o quê? Cumprir uma trilha de bicicleta, vencendo ao longo dessa trilha os obstáculos naturais da trilha. Por exemplo, buracos, raízes de árvores, depressões e inclinações do terreno, riachos, né, barrancos. Então, todos esses obstáculos naturais que a gente encontra numa trilha, seja numa montanha ou numa floresta ou mesmo num campo, né, esses obstáculos naturais é que serão os obstáculos dos competidores, dos praticantes do mountain bike na modalidade do cross country. Por exemplo, né, esse nosso primeiro GIF aqui mostra bem essa modalidade, né, com o ciclista passando por cima ali, ó, de raízes de árvore, além, né, de ter a depressão ali do terreno depois do obstáculo, né? Então é vencer esses obstáculos naturais. Então ele tem que percorrer lá, fazer um percurso, né, determinado da prova, vencendo todos esses obstáculos naturais do terreno, ok? O BMX, que é o nosso segundo slide aqui, né, a nossa segunda imagem, ele é um pouquinho diferente. Talvez você já conheça o BMX como bicicross, né? Quando eu era garoto, né, a gente corria bicicross, a gente fazia bicicross. Hoje o nome mudou para BMX, mas o que é? É uma corrida feita numa pista construída, certo? Essa pista ela pode ser de terra, pode ser de grama ou pode ser até uma pista, né, de algum material sintético, por exemplo. E nessa pista você vai encontrar os obstáculos que foram construídos na pista também. Por exemplo, rampas para saltos, curvas inclinadas, né? A gente chamava de corcovas, né? Que é aqueles vários morrinhos assim, um atrás do outro, que você tem que passar com a bicicleta pulando, né? E o ciclista, então, ele parte de um ponto de partida, faz o percurso da pista, né, completa uma volta e o primeiro que completar a pista, né, o mais rápido é o que venceu aquela prova, aquela bateria pelo menos, né? Então o BMX é uma corrida assim que ela é
bem parecida com as corridas de moto, com as corridas de motocross, tá? Só que ela é feita com uma bicicleta. Então, por isso que antigamente até levou esse nome de bicicross. Hoje, a modalidade atual é conhecida como BMX, tá? A gente já tinha mudado aqui o slide, né? Nas próximas os dois modalidades ainda que nós vamos tratar. O downhill e o enduro. O downhill, né? Downhill significa o quê? Para baixo, né? Então, a prova de downhill, ela é feita descendo a encosta da montanha. Então, é só descida. E nesse caminho também o ciclista tem que fazer o percurso vencendo os obstáculos naturais ali do percurso, tá? Da forma mais rápida que ele puder, mas normalmente ele nem pedala, ele quase que usa só o embalo, né, que o próprio desnível do terreno dá para a bicicleta, tá bom? Já o enduro, ele é uma prova de regularidade. O que é uma prova de regularidade? Então, você tem o percurso a ser percorrido, né, a ser completado, e dentro desse percurso existem pontos, os chamados pontos de cronometragem. E é determinado um tempo para você ir, por exemplo, da linha de partida até o primeiro ponto de cronometragem. Então, você deve fazer esse percurso no tempo estabelecido, né, pela organização da prova. Se você for muito rápido ou se você demorar muito, você perde pontos na tua prova, tá? Então, essa não é uma prova que o mais rápido é o que vence. Não, vai vencer quem for mais regular, quem alcançar os pontos naquele tempo determinado pela prova, certo? Pela organização da prova. Então, esse é o enduro, ok? Continuando, segundo exercício nosso. Qual das alternativas não é uma modalidade do mountain bike? Não é modalidade do mountain bike, tá? Alternativa A, o cross country. Alternativa B, o contrarrelógio. Alternativa C, o downhill. Ou alternativa B, o BMX. Vou dar uma dica. É uma modalidade de ciclismo, mas não é uma modalidade do mountain bike, ok? Daqui uns minutinhos nós voltamos. Já retornamos. Você identificou qual dessas alternativas ali é uma modalidade do ciclismo, mas não do ciclismo do mountain bike? Vamos só olhar? Então, a resposta que não é uma modalidade do mountain bike é o contrarrelógio. Lembra que nós estudamos essa modalidade lá quando a gente viu o ciclismo de pista? Ah, lembrou, né? Beleza. Continuamos então. Agora eu quero falar de um negócio muito legal para vocês, que é o cicloturismo. O cicloturismo é uma modalidade de mountain bike, mas que não é competitiva. Olha só. Não é uma modalidade esportiva ou competitiva, mas um estilo de vida. Consiste em usar a bicicleta para conhecer lugares e fazer amigos. Por quê? A ideia é você usar a sua bicicleta, né, ou usar uma bicicleta de mountain bike para andar por lugares, né, conhecer lugares dentro da área rural, por exemplo, né, fazendo amigos, conhecendo as pessoas que moram nesses lugares, mas isso não prevê uma competição, tá? Então, é uma ideia de fazer praticar o turismo com a bicicleta, né? Você fazer trilhas com a bicicleta, mas não com a ideia de competir, mas sim de conhecer esses lugares. E daí,
Aqui no Paraná, nós temos várias propostas de cicloturismo, tá bom? Eu queria mostrar aqui para vocês, nós temos duas imagens, mas eu queria falar da segunda imagem aqui, desse portal. Você sabe aonde fica esse portal? Esse portal é o início da descida da Serra do Mar pela Estrada da Graciosa. Um dos caminhos mais assim praticados, uma das trilhas mais conhecidas aqui no Paraná para se fazer de mountain bike. O interessante é que a estrada, ela não é de terra, mas ela é de paralelepípedo. E isso que estimula bastante o pessoal descer de bicicleta a Serra da Graciosa, tá? É um passeio que vale muito a pena fazer, vale a pena conhecer a Serra da Graciosa, né? Passar por lá, mesmo que seja de carro, mas se você puder fazer de bicicleta, olha, é um incentivo, um passeio muito legal, tá bom? Então, na sua cidade, você pode ter algum caminho aí conhecido, né? Ou alguma trilha conhecida também para fazer com a sua bicicleta. Então, a ideia do cicloturismo é exatamente essa, né? Você explorar a região onde você mora, né? Conhecer os lugares onde você mora e conhecer as trilhas que existem perto de você, tá bom? Aqui eu trouxe a Serra da Graciosa porque eu acredito que seja uma das mais conhecidas aqui no Paraná, ok? Um caminho, um passeio que eu indico para vocês quando puder fazer. Terceiro exercício nosso, então. Quais os diferentes usos que podemos dar para ela, a nossa bicicleta? O que a gente pode fazer com a bicicleta? A gente já viu vários usos aqui, conversamos, não só na aula de hoje, mas em outras aulas que a gente falou do ciclismo também. Mas eu quero que você faça uma listinha agora. Quais os usos que você conhece que nós podemos dar para uma bicicleta, tá bom? Faz sua lista aí, eu já estou com a minha aqui, a gente vai dar um tempo, logo a gente volta para comparar nossas listas, ok? Daqui a pouquinho. Vamos comparar as nossas listas? Se você tiver um uso aí que eu não coloquei aqui, faz o seguinte para mim, conversa com o seu professor depois lá no Google Classroom, tá bom? Na minha lista eu pus assim, ó, para passeio e lazer, o uso recreativo, para transporte e para trabalho, o uso profissional da bicicleta, esportivo, que é o uso nas competições, para equilibrismo e manobras, que é o uso artístico da bicicleta. Então, lá, recreativo, profissional, competição e artístico. Foram o que eu lembrei de colocar na minha lista. Se você lembrou de mais algum que não está aqui, depois você conversa com o seu professor lá no Google Classroom, ok? Revisando, então, a nossa aula sobre mountain bike, é uma variação do ciclismo de estrada. Os circuitos, eles acontecem por trilhas de diferentes pisos, com ou sem obstáculos, várias modalidades com regras e formatos de competições diferenciados, como a gente viu, e ainda a gente tem o cicloturismo ou ciclismo de aventura, que é a modalidade recreativa, né, do mountain bike. E para acabar, eu trouxe aqui dois vídeos. O primeiro mostra uma descida de montanha no downhill, muito interessante. Olha a velocidade com que a bicicleta desce e a câmera está no guidão da bicicleta, fica mais emocionante ainda. E o segundo, lembra que eu falei para vocês da Serra da Graciosa? Então é um vídeo que um grupo de ciclistas fez exatamente descendo a Serra da Graciosa. Assista que você vai ficar com mais vontade ainda de conhecer esse lugar, ok? Gente, hoje ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula. Tchau!